Bom dia a todos, delegados. Vocês, vocês Bom todos me dia. ouvem? Bom dia, presidente Mário. Bom dia, Bom bom dia, dia. bom dia a todos. Mas estão me ouvindo aqui. Bom dia, me ouvem? Áudio Bom ok, dia, Mário. Obrigado. ok. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os presidentes, representantes de clubes. Tá bom? Nós estamos aqui fazendo um processo de entrada na sala. Daqui a pouquinho faremos a chamada. Sejam todos bem-vindos. Tá? Estamos tendo alguns problemas aí de entrada de alguns delegados, mas já está sendo solucionado. Bom, primeiro aproveitar e agradecer a presença de todos, tá bom? Já retornamos aqui, já para dar início aqui à nossa Assembleia. Valeu, Mário. Bom dia. Bom dia, Bruno. Tamo junto. Bom dia, Mário. Bom dia novamente, gente. Só para dar um retorno aqui para todos vocês. Estamos só aguardando aqui finalizar o processo de entrada. Alguns delegados estão com dificuldades para entrar na sala. Estamos aqui dando assistência, né? E logo, logo vamos fazer aí a primeira chamada, tá? Ok.
Oi. Bom dia a todos novamente, bom dia com quem eu ainda não havia falado, agradecendo aí a presença de todos. Mais cedo eu tinha avisado que alguns delegados estavam com problema para adentrar a sala, mas estamos aos poucos aqui solucionando, né? A ferramenta Zoom ela passou por algumas atualizações, enfim, aos poucos vamos ajustando. Eu vou seguir aqui com a leitura, a chamada dos delegados, destacando que o quórum para abertura da Assembleia são 18 delegados, aptos com direito a voz e voto, né? E os delegados dos poderes da CBBC, né? Diretoria, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, eles não contam para esse quórum. Aí, como também não tem direito a voto. Vamos aguardar só mais 2 minutos aqui para ver se mais alguém está resolvendo o problema e a gente já inicia a chamada. A primeira chamada. Quem fez o cadastro entra direto na sala.
Senhores delegados e delegadas, o edital ele coloca que às 8 horas é a primeira chamada. Tivemos algum problema de entrada, ainda não temos o quórum, né, para a abertura dos trabalhos, que são 18 delegados com direito à voz e voto, representantes de clubes. Sendo assim, vamos seguir o edital com a segunda chamada às 9 horas, para que não haja o descumprimento do nosso estatuto. Ok? Nesse meio tempo, vamos estar atento aqui para ver se mais alguém vai querer entrar na sala de reunião. Ok? Ok. Se todos me ouvem, agradeço aí Ok, a presidente. presença e a compreensão de todos. Ok. Cará, o rapaz vai, os dois vão vir aí, viu? O cara da Saniterno, da Saniterno, que chama. Bom dia a todos novamente. Tentamos aqui solucionar os problemas de entrada da plataforma Zoom, né, que passou por atualizações, e temos ainda alguns delegados que estão tentando entrar à sala. Pedimos desculpa a todos que chegaram cedo e não conseguiram já iniciar a assembleia na primeira chamada, né? Naquela oportunidade ainda não havia o quórum, então passamos aqui a segunda chamada. Vamos lá. ADD São Gonçalo, Edilson de Souza. ACADEF Rio de Janeiro, Fernando Menezes Amaro. Presente. Obrigado. GADECAMP São Paulo, presidente Milton Marcelino Ferreira.
Andef, José Vandermar de Souza Júnior, procurador. Presente, presidente. Adesul, Ceará, Laís Aguiar de Lima, procuradora. Irefes, Marlon Lopes Vieira, presidente. Presente, Mário. Obrigado. Nada. CEP, Santa Catarina, procurador Hamilton da Costa Cidral. Senapa do Maranhão, João Batista Silva Santos. Mário, desculpa, Miltinho, Gadecamp, eu estava com problema no som. Eu estou aqui. Obrigado, Miltinho. Abane, Bruno Delia Max, procurador. Presente, Mário. Obrigado, Bruno. APP Minas Gerais, Reison Douglas da Silva. ADF Castro, presidente Josemar Marcondes Santos. Presente, presidente. Bom dia, Josemar. Seja bem-vindo. APD da Paraíba, Jean-Claude de Azevedo Silva. Gadim, São Paulo, Isidoro Ângelo, procurador. Bom dia, presente. Não sei se ele respondeu. Está presente. Respondeu. Bom dia, presente. Obrigado, Isidoro. Adefil, Umuarama, Paraná, Ademir Westphal, procurador. Presente, Mário. Obrigado, Ademir. Aciped, Jefferson Alves. Gadim, bom dia. Presente. Aciped. CAD, São José do Rio Preto, São Paulo. Ana Vera Godoy. Presente, Mário. Bom dia, dona Vera, seja bem-vinda. Bom dia, Mário. ADR São Paulo, Paulo César dos Santos. Procurador. Você que quer discutir, Cidade? Tem que ajudar. Tem que ajudar o quê? Ninguém é obrigado a ajudar ninguém, não, Cidade. Ninguém é obrigado a ajudar. Jatobá está na sala. Eu peço, se ela tiver. Depois eu passo novamente. O Jatobá está na sala. Só que ele tem que ligar o áudio aí para confirmar a presença. Alstar Rodas Pará. Wilton Flávio da Silva Correia. Presidente. Alstar Rodas Belém. Vileide Brito de Almeida, a presidente. Presente, Mário. Bom dia. Bom dia, Vivi. ADD Médico Wills, Marcos Vitor. Procurador. Presente, Mário. Obrigado, Marquinhos. Bom dia. ONG Esporte Sem Fronteira, presidente Marcelo Alves Manhães. A DGE DF, presidente Elson Gomes. Bom dia, Mário. Bom dia, presidente. Seja bem-vindo. Obrigado. ADAP, Goiás, presidente Roberto Paulo.
Adifima Lagoas, procurador Adriano dos Santos Olegário. Candangos, CDF-DF, procurador professor Marcos Faria do Nascimento. Presente. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia a todos. Vou convidar a secretária Andréia de Lima para fazer a conferência. Andréia, bom dia. Bom dia, pessoal. Adriano Olegário, da Adifima. Bom dia. Bom dia, presente aí na reunião. Então, entrou aqui a Adifima com o Adriano Olegário. Mário. Pois não. É o Reison. É que minha conexão falhou e eu consegui entrar. Não sei se você já chamou presença. Reison Douglas, APP Isso. Pato de Minas. Isso. Obrigado. Bom dia. Então, presença de 15 delegados, representantes de clubes, com direito à voz e voto. Já temos o quórum para abrir em segunda chamada, que seriam 9 delegados. Vou passar a chamada aqui dos delegados dos conselhos e diretoria executiva, que terão direito apenas à voz. Determinação do Estatuto. Presidente do Conselho Deliberativo, professor Lincoln Fiuza. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Presente. Obrigado, professor. Registrando ainda que tem o Paulo dos Santos, representante da ADR, que está na sala, mas não conseguiu conectar ainda o som. Oi, Mário. Bom dia. Estou presente aqui, tá ok, irmão? Bom dia, Jatobá. Seja bem-vindo, tá? Então, Valeu, com a ADR, temos 16 delegados representantes de clube do quórum. Para a segunda chamada, seriam 9. Seguindo aqui, representante do ZAP, professor Paulo Henrique Menezes Negri. Bom dia. Presente, o vídeo não está abrindo só aqui. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, bom dia a todos. Abriu agora. Bom dia, professor. Seja bem-vindo. Obrigado. Cleuma Gonzalez, representante dos atletas. Bom dia, presente. Bom dia, Cleuma. Edilson Vieira de Souza, representante dos atletas. Bom dia, Mário. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Obrigado. Conselho Fiscal. Presidente do Conselho Fiscal, senhor José Fernando da Silva. Conselheiro Fiscal, Kleber dos Santos. E aqui, para mim, aparece a entrada do professor Edilson Souza. Edilson de Souza, da ADD. Se puder confirmar. Presente, bom dia a todos presentes. Depois de muitas idas e vindas, eu consegui entrar. Bom dia, presidente. Desculpe pelo transtorno. Dessa forma, está aberta aqui a Assembleia. Vou convidar a Andréia para fazer a leitura do edital. A secretária.
Olá, bom dia a todos. Vou fazer a leitura, então, do edital. Edital de convocação para a Assembleia Geral Extraordinária. O presidente da Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeiras de Rodas, CBBC, no exercício de suas atribuições legais e de acordo com as suas competências estatutárias, convoca os presidentes de todos os filiados ativos com direito a voto para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, com fulcro nos artigos 29, caput e parágrafo único, 20, segundo, inciso 1º, 21, caput, 1º, 3º, 4º, 23 e 24, inciso 1º, 26 e 30, inciso 3º, todos do Estatuto Social, a ser realizada no dia 4 de fevereiro de 2022, com a primeira chamada às 8 horas e em segunda chamada às 9 horas, por meio da videoconferência a ser realizada utilizando-se do programa e aplicativo Zoom para a deliberação acerca das seguintes matérias a ser observada a ordem procedimental adiante descrita. Primeiro, tratar especificamente da adequação do Estatuto Social da CBBC nos termos dos artigos 20, caput 2º, inciso 1º, 24, inciso 1º, combinados com o artigo 30, inciso 3º, todos do Estatuto Social, conforme minuta apresentada em anexo 1. Segundo, assuntos gerais, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social da CBBC, estando aptos com direito a voz e voto na Assembleia Geral Extraordinária, os filiados ativos que preenchem os requisitos previstos no inciso 1º, 2º, 3º e 4º do referido dispositivo estatutário. Os filiados ativos serão representados pelo seu presidente ou por representante que tenham procuração com poderes específicos, outorgado pelo presidente da entidade filiada. A procuração deverá ser enviada até o dia 28 de janeiro para o e-mail contatos@cbbc.org.br. O representante procurador de um filiado não poderá acumular representação de outro filiado. O programa a ser utilizado para a realização da Assembleia, denominado de Zoom, permite a realização de videoconferência de forma segura e gratuita, necessitando apenas de acesso à internet para utilização. O mesmo está disponível para os sistemas operacionais Windows, Mac, OS X, Linux, Android e iOS, e poderá ser baixado no link https://zoom.s/ em seu computador, notebook, tablet, smartphone, facilitando assim a participação de todos. Para confirmação de participação na Assembleia, os representantes das entidades com direito a voz e voto deverão enviar para o e-mail contatos@cbbc.org.br o formulário anexo 2, devidamente preenchido até às 18 horas, horário de Brasília, no dia 28 de janeiro de 2022, para efetivar seu credenciamento, conforme determina o artigo 17 do Estatuto Social da CBBC. No aguardo de vossa acolhida e participação à convocação. Niterói, Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 2021, assinou o presidente Mário Belo. Obrigado, Andréia. Só para completar aqui a presença dos delegados, estão acostumados a nossa diretoria não fazer questão de compor a mesa, e aí teve um ato falho aqui nosso. Presidente Mário Belo, presente naturalmente, o vice-presidente, senhor Silvio Antônio Ribeiro, o tesoureiro Alexandre Lourenço Rodrigues e o vice-tesoureiro Franz William Oliveira da Silva, que compõem a mesa virtual. Antes de passar aqui a palavra para o doutor Rodolfo para dar andamento do trabalho, queria mais uma vez me desculpar aí pelas nossos imprevistos e agradecer aí a presença de todos, entendendo aí a importância dessa Assembleia. O doutor Rodolfo irá fazer a condução do trabalho agora, apresentando as propostas que já foram encaminhadas, anteriormente para todos os
filiados, enfim, amplamente divulgado, mas de qualquer forma, vamos estar apresentando aí. Doutor Rodolfo, bom dia, seja bem-vindo, o trabalho está com o senhor. Bom dia, presidente, bom dia aos demais membros da diretoria, ao vice-presidente, ao diretor tesoureiro e ao diretor vice-tesoureiro. Bom dia a todos e todas presentes, os filiados, os representantes do Conselho Deliberativo, presidente professor Lincoln, e representantes a mais, os procuradores que estão representando as entidades, né? Inicialmente, antes de entrar no mérito das propostas, né, eu queria deixar bem claro que é de notório saber, né, de todos vocês, que foi criada uma comissão, né, de estudo e reforma total do Estatuto, né, que foi aprovado, acho que foi agosto de 2021, né, com o intuito de dar uma nova roupagem para o Estatuto da Confederação. Então, foi criada uma comissão que tinha a minha participação, a participação do professor Sileno, a participação do professor Lincoln, né, que é presidente do Conselho Deliberativo, tinha os representantes dos atletas, tinha o Will, que é o nosso diretor vice-tesoureiro. Então, a gente criou um estatuto que a gente tentou amarrar, né, todas as arestas que tinham, e a gente sabe que ele ia passar por uma análise perante o Ministério do Esporte, um tanto que a gente teve essa cautela, né? Como a Assembleia foi em agosto, logo em seguida da Assembleia, a gente caminhou esse estatuto para o Ministério do Esporte para fazer uma análise, mas, infelizmente, eles só deram um retorno para a gente agora, mais ou menos do meio de janeiro para o fim, né, fazendo algumas considerações que, no nosso entendimento, as considerações que eles fizeram já estavam inclusas no Estatuto, tá? Mas no entendimento deles não estavam de forma clara. E para evitar conflito e para evitar problemas, como a gente está no meio de um processo de certificação, a gente achou prudente aderir às sugestões do Ministério do Esporte, não entrar num conflito desnecessário, e resolvemos convocar essa Assembleia para adequação em alguns pontos bem superficiais do nosso Estatuto. Então, vamos dar início. O primeiro ponto que a gente observou é um ponto técnico, tá? No artigo 1º, né, no parágrafo 2º, o CEP ele estava de maneira equivocada, né, no Estatuto anterior, ele estava 24.020.094, e a gente apenas fez o ajuste, passando agora para 24.020.087. Então, isso aí foi apenas um ajuste que foi feito, mas como vai ser mexido o Estatuto, essa cláusula também tem que ser aprovada pela Assembleia. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Só uma dúvida, presidente. É melhor a gente ler todas as alterações e, no final, fazer uma aprovação geral ou ir item por item, aprovando alteração por alteração? O que o senhor acha melhor? Eu coloco a proposta de ler todo o documento que já foi enviado, como eu tinha falado, e aí colocar a aprovação. Se não houver objeção na plenária, podemos seguir dessa forma. Então, perfeito. Então, eu vou retomar. Então, a primeira Presidente proposta... Mário Belo, questão de encaminhamento, por favor. Oi, professor Lincoln. Eu gostaria de sugerir que você fizesse a leitura, caso a Assembleia concorde, e caso alguém tenha alguma observação ou queira algum esclarecimento específico, faça um destaque, para a gente poder voltar depois nesse ponto específico, igual a gente fez na revisão de estatuto, acho que fica mais produtivo, né? Perfeito, então, professor Lincoln, sua proposta vai ser... Aí alguém registra aí, né, que o destaque de quem é, o esclarecimento, e ao final a gente entra nos pontos de esclarecimento, depois faz a aprovação individual ou geral, se for possível, né? Perfeito, professor Lincoln, a sua sugestão vai ser aceita. Então, fica assim, a gente vai fazer a leitura toda, eu vou fazendo uma explicação rápida e, no final, eu coloco para aprovação e, caso alguém tenha algum destaque, a gente esclarece. Então, o primeiro ponto é apenas a alteração do CEP, né, como já foi explicado. Alexandre, se você puder passar para o segundo ponto, eu agradeço. Tá. O segundo ponto vai ser a inclusão dos incisos 18 e 19 no artigo 3º, né? Que vai entrar as seguintes competências
a CBBC. O 18, garantir a participação de atletas nos colegiados de direção e no colégio eleitoral por meio de representantes de atletas eleitos diretamente e de forma independente pelos atletas filiados da entidade, assegurado ao menos 1/5 de representação de cada sexo. E o 19, garantir a representação da categoria de atletas e das entidades de prática esportiva da modalidade com direito a voto no âmbito dos órgãos e conselhos técnicos incumbidos da aprovação de regulamento das competições. No nosso entendimento, isso já estava previsto no Estatuto, mas, por uma análise técnica deles, eles preferiram deixar isso de forma mais explícita. Tá? Então, vamos para outro ponto, Alexandre, por favor. O 3. Inclusão do artigo 4º, do parágrafo 4º, inciso 1, 2 e 3, parágrafo 5º e parágrafo 6º. Basicamente, esse aqui é sobre a transparência. Então, vai entrar o parágrafo 4º. A CBBC observará na prestação de contas, pode subir, por favor, 1. A publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo as certidões negativas de débito junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para o exame de qualquer cidadão. 2. A realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto de termo de parceria, conforme previsto em regulamento. 3. A prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos será feita, conforme determina o parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal. O parágrafo 5º. A CBBC deverá apresentar anualmente declaração de rendimentos em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal. Parágrafo 6º. A CBBC adotará práticas de gestão administrativa suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens, lícitas ou ilícitas, de qualquer forma, em decorrência da participação nos processos decisórios. Então, vocês observam aí que está bem claro que isso aí já está previsto em legislação. Então, a gente não achava que tinha que ter essa necessidade expressa no Estatuto, porque isso aí já é uma obrigação. Dar publicidade para todos os documentos, tanto no site quanto a qualquer filiado que solicite isso perante a Confederação. Mas o Ministério do Esporte entendeu prudente colocar essa previsão no Estatuto. Então, esse foi um ponto que a gente atendeu a sugestão dele. Doutor Rodolfo? Oi. No inciso 2 está citando um regulamento, ele está dentro do Estatuto? Que fala que... Se o Alexandre puder voltar um pouquinho, por favor, só para a gente esclarecer, não ficar nenhuma ponta solta. Ele fala lá da realização de auditoria e no final ele cita conforme previsto em regulamento. Esse regulamento vai ser... É um regulamento específico? Vai ser, não seria interessante citar qual regulamento é esse, ou o regulamento que vai ser criado, não sei. Fiquei meio em dúvida em relação a isso. Vamos lá, então. A realização de auditoria, inclusive para auditores externos independentes, se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto de termo de parceria, conforme previsto em regulamento. Esse regulamento seria um regulamento técnico que a gente tem que criar, entendeu? Para complementar o que está previsto no Estatuto. Assim como tem o regulamento da ouvidoria, o regulamento da comissão de ética, esse é mais um regulamento que tem que ser criado para complementar o que está previsto no Estatuto. O senhor entendeu? Ok. Ok? Então, vamos para o item 4. A alteração do inciso 2 do artigo 9º. Hoje, o artigo 2 fala o seguinte: são direitos para manutenção da condição de filiado, inciso 2º, ter acesso amplo e restrito a todas as informações relativas às atividades da CBBC, que serão também disponibilizadas no site ou de forma presencial, mediante solicitação a qualquer tempo. Esse foi um ponto que, como eu falo, foi apenas interpretativo do Ministério do Esporte, que eles apenas fizeram uma sugestão, passando a redação para o seguinte texto: são direitos para manutenção da condição de filiado, ter acesso amplo e restrito a todos os documentos e informações relativos à prestação de contas, bem como aquelas relacionadas à gestão e atividade da CBBC, que serão também disponibilizadas integralmente no site da CBBC e de forma presencial, mediante solicitação a qualquer tempo.
né? Aí fica muito claro que é questão de interpretação deles para a gente, que houve aí uma diferença. Mas isso aí a gente está ajustando. A gente pode seguir, Alexandre, para o 5º. Inclusão do parágrafo único, né, incisos 1 e 2, no artigo 15. Proposta de inclusão. Parágrafo único. São órgãos de apoio e consultivos da CBBC, Conselho Técnico e Conselho de Atleta. Isso aí foi criado justamente que eles não estavam visualizando dentro do Estatuto a participação dos atletas nos órgãos de direção e nos departamentos técnicos. Então, essa foi uma sugestão de adequação do nosso Estatuto para abraçar o entendimento que foi colocado pelo Ministério. Não vai alterar muita coisa, apenas fica bem específico agora, né? Os atletas fazem parte de um órgão de apoio e consultivo da CBBC. Proposta 6. Alteração do artigo 33 e supressão do parágrafo único. O artigo 33, hoje, a redação é a seguinte: a CBBC adotará no seu sistema eleitoral o processo de registro de chapas para os membros da diretoria executiva e o processo de registro individual de candidaturas para os membros do Conselho Fiscal, dos representantes dos filiados e técnicos no Conselho Deliberativo. Parágrafo único. O processo eleitoral para representantes dos atletas no Conselho Deliberativo será definido pelo Conselho de Atletas. Então, vai ter a supressão desse parágrafo único e a redação do 33 vai mudar. Ela vai passar agora para a seguinte redação: a CBBC adotará no seu sistema eleitoral o processo de registro de chapas para os membros da diretoria executiva e o processo de registro individual de candidaturas para os membros do Conselho Fiscal e para os membros do Conselho Deliberativo em relação aos representantes dos filiados e dos técnicos. Resumindo, não vai mudar nada. Vai continuar para a diretoria executiva, chapa, Conselho Fiscal individual, e para os representantes dos técnicos, tá, e dos filiados no Conselho Deliberativo, também individual. Haja vista que a indicação dos atletas vem através do Conselho de Atletas. Tá? Proposta 7. Doutor Rodolfo. Sim, professor. É só para entender, nesse anterior existe um parágrafo único, ele vai ser excluído? Ele vai ser suprimido, porque não tem mais necessidade dele. Porque se o senhor observar... Tem como voltar lá? Eu fiquei sem ver agora aqui. Pode voltar um pouquinho, Alexandre, por favor. Por favor, Alexandre. Acho que Alexandre está. Ele fala o seguinte: o processo eleitoral para representantes dos atletas no Conselho Deliberativo será definido pelo Conselho de Atletas. Só que essa previsão já está no Estatuto, no artigo específico do Conselho de Atletas. Tá? E salvo engano também, acho que no 43 já tem a previsão. Então, seria redundante colocar isso novamente. O senhor entendeu? Ok. Ok? Então, te volta para a proposta 7. A proposta 7 é bem simples, é apenas uma correção gramatical, né? que na redação atual está escrito Assembleia, né? E a gente só fez ajeitar para a Assembleia. Ela é bem simples, a 34. Então, a proposta 8. Alteração do artigo 43. Os representantes dos atletas, a redação atual, tá? Os representantes dos atletas no Conselho Deliberativo serão indicados pelo Conselho de Atletas, respeitando a representação de um atleta do gênero masculino e uma do gênero feminino, conforme determinado em regimento interno próprio deste. E a alteração vem para a seguinte redação: os 2 representantes dos atletas no Conselho Deliberativo serão os eleitos pelos seus pares de forma direta e independente, em processo eleitoral estabelecido pelo Conselho de Atletas, respeitando a representação de um atleta do gênero masculino e uma do gênero feminino, na mesma eleição de que trata o artigo 34 deste Estatuto. Tá? O artigo 34, só para deixar claro, é o que faz referência à eleição do Conselho de Atletas. Proposta 9, Alexandre, por favor. A proposta 9, ela é apenas um complemento, né? Então, a alteração do inciso 2 do artigo 60.
Redação atual. Compete ao Conselho Fiscal. Inciso 2. Proceder à análise do balanço financeiro e contábil anual da CBBC, emitindo o respectivo parecer técnico. A proposta foi apenas uma complementação. A redação passando para a seguinte agora. Compete ao Conselho Fiscal proceder à análise do balanço financeiro e contábil anual da CBBC, emitindo o respectivo parecer técnico, que será apresentado à Assembleia Geral para aprovação final. Foi apenas esse acréscimo no final do artigo. Proposta 10. A proposta 10 realmente foi o que houve uma alteração no Estatuto, né? Porque a gente fez a inclusão de um capítulo novo, né? Que ficou como capítulo 8, que era o Conselho Técnico. Não existia essa modalidade dentro do nosso Estatuto. Existia o Departamento Técnico, tá? Que era criado pelo presidente através de portaria, e que dentro do Departamento Técnico existiam os representantes dos atletas, tá? Assim como o diretor técnico. Isso já existia dentro da CBBC, já existe. Mas no entendimento do Ministério do Esporte tinha que ficar explícito isso no nosso estatuto. Então, por isso que a gente está criando esse capítulo 8, que é específico do Conselho Técnico. Então, ficou assim. Artigo 62. O Conselho Técnico é o órgão consultivo incumbido por estabelecer as diretrizes desportivas da CBBC, visando a organização do calendário desportivo, onde se inclui a aprovação dos regulamentos técnicos das competições da Confederação. Parágrafo 1º. O Conselho Técnico será composto por 1. Pelo presidente da CBBC, que o presidirá, votando somente em casos de empate nas decisões. 2. Por 3 representantes da área técnica da CBBC, indicados pelo presidente da CBBC. 3. Por 2 atletas, sendo um do sexo masculino e um do sexo feminino, escolhidos mediante voto de atletas em eleição direta, organizada pela CBBC, em conjunto com as entidades que o representam. Esse inciso 3 é o que está previsto em lei, a forma de escolha. Tá? Aí vem o parágrafo 2º. Os representantes eleitos, em conformidade com os itens 1 e 3 acima, terão um mandato de 4 anos, permitida somente uma recondução. Parágrafo 3º. O presidente da CBBC será o presidente do Conselho Técnico e, na sua ausência ou impedimento, será substituído pelo vice-presidente da Confederação. Parágrafo 4º. As decisões do Conselho Técnico têm caráter consultivo e suas decisões devem ser encaminhadas à diretoria executiva para as deliberações necessárias. Então, esse foi o tópico que a gente criou, que foi o Conselho Técnico, né? Foi o capítulo 8. A proposta 11 é uma adequação ao Conselho Doutor Rodolfo. Oi, professor. O caráter consultivo atende à lei? Atende. E, inclusive, a proposta de texto foi feita pelo próprio Ministério. Você entendeu? Então, antes de a gente submeter à Assembleia, a proposta de texto veio, a gente alterou o estatuto com as mudanças, encaminhou de volta para o Ministério do Esporte e eles deram a devolutiva para a gente aprovando. Então, o texto, como está aqui, está na íntegra do que foi feito pelo Ministério do Esporte em relação ao nosso estatuto. Ok, perfeito. Perfeito. Até porque, professor, ela é consultiva, porque, apesar dos atletas participarem dessa discussão e debate dos regulamentos técnicos das competições, depois vão ter reunião com os filiados, com os clubes, né? Aí eu não sei como é que vai ser o critério, que também tem que concordar. Então, é consultivo mesmo. Eles participam da construção do regulamento técnico que vai ser discutido mais adiante, a sua aprovação. Ok. Vamos lá, então. Aí, o capítulo 8, que era do Conselho de Atletas, ele virou o capítulo 9. Né? Então, eu peço até vênia para o Alexandre para eu não ler como está a redação atual, já ler a proposta de reforma. Então, seria mais dinâmica a nossa reunião, já que todos os filiados já tiveram acesso. Então, o capítulo 8, que era do Conselho de Atletas, ele vira o capítulo 9. Né? Fica assim, artigo 63. O Conselho de Atletas estabelece a interlocução e representa os atletas nos colegiados de direção da entidade, incumbidos diretamente de assuntos esportivos, bem como apresenta propostas e sugestões para o desenvolvimento do BCR. Artigo 64. O Conselho de Atletas será constituído por 5 representantes de atletas, sendo um o mais votado entre todos os atletas,
os 2 atletas do gênero masculino mais votados e as 2 atletas do gênero feminino mais votadas, obrigatoriamente eleitos por seus pares a cada 4 anos, através de processo de votação nacional, por convocação da CBBC, respeitando o que determina o artigo 23, inciso 3, parágrafo 2º da Lei número 9.615/1998, sendo permitida apenas uma reeleição. Aqui, essa eleição é feita naqueles moldes de publicação em jornal de grande circulação por 3 vezes, só para deixar claro. Artigo 65. O mandato dos membros do Conselho de Atletas cumprirá um ciclo de 4 anos, coincidente com o período de mandato da diretoria executiva, permitida apenas uma recondução por igual período. Parágrafo 1º. Em caso de vacância de algum dos membros titulares, a vaga em aberto será preenchida pelo candidato da ordem de votação na mesma eleição que deu posse ao substituído, para completar o mandato. Parágrafo 2º. A presidência do Conselho de Atletas será definida na primeira reunião dos membros deste Conselho. Artigo 66. Os membros integrantes do Conselho de Atletas serão eleitos no mesmo ano da eleição dos poderes da CBBC, de acordo com o seu regimento interno, que deverá ser submetido à diretoria executiva para análise de cumprimento das normas deste estatuto e da legislação vigente. Pode subir, Alexandre, por favor. 67. O Conselho de Atletas deve reunir-se semestralmente em caráter ordinário, preferencialmente nas primeiras quinzenas dos meses de junho e dezembro, por convocação do seu presidente, por requerimento da maioria absoluta de seus membros ou por solicitação do presidente da diretoria executiva. Parágrafo único. Quando as reuniões do Conselho de Atletas forem presenciais, a mesma deverá ser realizada preferencialmente na sede da CBBC. Artigo 68. Compete ao Conselho de Atletas: 1. Propor o desenvolvimento de políticas técnicas e científicas para o BCR. 2. Apoiar a diretoria executiva na sua missão de desenvolvimento do BCR. 3. Colaborar e compartilhar informações com os poderes da CBBC na defesa dos interesses dos atletas. 4. Estabelecer e manter um método de comunicação permanente com os atletas, aprovado pela diretoria executiva, para solicitar opiniões, identificar tópicos e necessidades, promover educação e disseminar informações. 5. Organizar e promover a eleição do colegiado de atletas para cumprir o artigo 34 deste estatuto. 6. Assegurar o respeito aos direitos dos atletas, promovendo o conceito de tomada de decisões centrada nos atletas. Devido às alterações, aí finaliza as propostas de mudança, né? A numeração, houve uma adequação justamente para atender essas alterações que foram feitas. Então, essas foram as propostas, né, que o Ministério do Esporte analisou, que o nosso estatuto precisava se adequar. Então, a gente, em estudo organizado com o Ministério do Esporte, chegamos a essa proposta para a Assembleia Geral. Aí eu vou deixar agora a palavra franqueada para quem queira agora fazer pergunta ou tirar alguma dúvida. Caso alguém não tenha nenhuma dúvida ou nenhuma pergunta, a gente vai submeter para a aprovação da Assembleia. Doutor Rodolfo. Oi, presidente. Antes de submeter a apreciação da Assembleia, eu queria registrar a presença da Laís Aguiar de Lima, né? Procuradora da ADESUL, que na chamada anterior ela não conseguiu. Ela entrou desde cedo, né? Mas de qualquer forma está registrada a presença da Laís. Bom dia, Laís, seja muito bem-vinda. Ok, presidente. Então, assim, como eu passei... Bom dia, obrigada. Então, assim, como eu passei para vocês, não são alterações mirabolantes, né? No nosso entendimento, de quem participou da comissão de estudo, tudo essas mudanças que o Ministério do Esporte solicitou já estavam encaixadas dentro do estatuto, mas no entendimento deles não estavam tão transparentes assim, não estavam tão claras. Então, a gente, por estar no processo de certificação e para evitar esse desgaste, aceitou as propostas, apenas adequando o nosso estatuto para análise do Ministério do Esporte. Então, a palavra está franqueada. Caso ninguém queira se manifestar, eu vou submeter a aprovação da minuta na íntegra.
E registrar a presença também, o doutor Rodolfo, do procurador da APD da Paraíba, Jean-Claude. Bom dia, Jean. Seja muito bem-vindo. Presidente, tem necessidade... Bom dia, presidente. Bom dia a todos da Assembleia. E é um prazer estar aqui participando e somando com o BCR brasileiro. Obrigado, querido. Pois não, doutor Rodolfo. Tem necessidade de perguntar um por um dos delegados ou a gente faz a solicitação geral e, se ninguém se manifestar, é porque está aprovado na íntegra? Eu entendo que pode ser dessa forma, doutor. Tá. Se ninguém se manifestar, são aprovadas as mudanças. Tá, então, vou submeter a minuta de Doutor alteração. Rodolfo. Oi, professor. Só um esclarecimento, por favor. Só para entender uma coisa, não haveria necessidade, e nosso estatuto não prevê a composição oficial de uma comissão para fazer essas alterações? Ou ela aconteceu e eu não percebi? Não, o que é que acontece? No artigo, agora... Porque parece que a legislação prevê que qualquer mudança estatutária seja feita por uma comissão nomeada especificamente para esse fim, ou não é isso? Não, no nosso estatuto ele tem a previsão, no parágrafo único agora, só não lembro do artigo de cabeça, que em casos de adequação do estatuto, né, em casos de urgência, ela pode ser feita de maneira direta, não precisa a convocação de uma comissão de estudo, né, pela necessidade da extraordinária da ocasião, entendeu? Então, em casos esporádicos, ela pode ser feita de maneira direta, essa adequação. O senhor entendeu? Ela tem a previsão nesse estatuto. Ok. Agora, qual é o artigo, mas tem a previsão no parágrafo único lá. Satisfeito, professor? Mais alguma pergunta? Não, ok, tranquilo. Era só para a questão de legalidade. Não, sim. Então, diante das perguntas, que já não existem mais, vou submeter a minuta de alteração à Assembleia para aprovação. Caso ninguém se manifeste, entende-se que a minuta está aprovada por unanimidade, presidente. Perfeito. Como não houve manifestação, presidente, a minuta de alteração e adequação do Estatuto Social da Confederação está aprovada por unanimidade dos filiados presentes. Obrigado, doutor Rodolfo. Obrigado a todos os delegados presentes pela confiança no trabalho, né, dessa gestão. Obrigado, doutor Rodolfo, pela condução dos trabalhos. Vamos passar aqui ao próximo item da pauta do edital. Pela Assembleia. Vou pedir ao Alexandre para colocar em tela a tabela de taxas. Por favor, Alexandre, que é a portaria 029. Isso. Quando a Alexandre vai colocando aí, né, destacar que o entendimento da nossa diretoria é de que ainda temos uma situação difícil, né? A nossa proposta é manter o convencional, um salário mínimo que sempre foi cobrado dentro da nossa confederação, né? E apresentar como uma proposta que aqueles clubes que pagarem né, as suas anuidades referente ao ano de 2022, dentro do ano de 2022, sobe um pouco, Alexandre, por favor. Ok, obrigado. Dispõe sobre a tabela de taxas, né? A diretoria executiva da Confederação Brasileira de
pode subir um pouco mais, Alexandre, por favor? Todos me ouvem? Agora sim, Mário. Ok, obrigado. Vai colocar de novo, Alexandre? Tivemos um problema aqui com a internet. Retornamos, todos me ouvem? Gente, se puderem sinalizar. Mário, você está me ouvindo? Estou te escutando. Mário. Ok, Por obrigado. favor, começa do início, porque a internet... Então, vamos lá, vamos iniciar de novo. Alexandre, coloca, por favor, lá embaixo, lá em cima. Ok. Resolve aprovar a tabela de taxas, contribuições, anuidades e outras obrigações financeiras dos filiados da Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas, CBBC, para o ano 2022, elaborada pelo seu diretor tesoureiro, né, que é como determina o nosso estatuto. Só, por favor, Alexandre. E essa tabela de taxa, ela traz uma redução nos valores de protesto, uma redução nos valores... a gente exclui aquela taxa de cartão que deixa de existir, que eram R$50, se eu não me engano, ela deixa de existir. Né? Sobe um pouquinho mais, Alexandre, por favor. Ok. E ela mantém aí a troca de numeração de camisa em R$200. As demais taxas, pedido de reclassificação, que eram R$80, foi reduzido para R$50. E desce um pouco, Alexandre, por favor. E ali nós trazemos uma proposta de um desconto, tá, de R$512 para aqueles filiados que quitarem as suas anuidades ainda no ano de 2022. Ou seja, passaria a ser não um salário mínimo, e sim R$700. Né? E a filiação, um salário mínimo vigente e anuidade como está em tela. Aqueles que quitarem suas anuidades até 31/12 de 2022, eles receberão um desconto de R$512, ficando a mesma no valor de R$700. Se alguém tiver dúvida, está aberta a oportunidade de fala, se não, seguimos para a aprovação da tabela, como está sendo proposta pela diretoria. Presidente Mário. Está me ouvindo, presidente? Pois não, presidente Lincoln. Só tirar umas dúvidas aqui, só para contribuir aí para o processo. Primeira questão, a gente pode vincular a taxa ao salário mínimo, porque eu lembro que nos meus estudos anteriores havia uma proibição no país de se vincular qualquer
taxa ou qualquer indexação referente a um salário mínimo. Eu não sei se foi visto isso, não é problema, eu acho que não tem problema não. Até porque foi sempre o praxe de se identificar a nossa taxa de anuidade, vincular ao salário mínimo, por mais que não estivesse descrita, né? Essa é a primeira questão. A outra questão é como vai passar pela Assembleia, o documento correto seria uma portaria, porque a portaria cita aí que quem aprova a tabela, primeiro fala que é a diretoria, né? Resolve aprovar a tabela. Na verdade, ela resolve aprovar a tabela com a decisão da Assembleia, né, que é soberana, né? Não é isso? Presidente Lincoln, a aprovação da tabela pela diretoria executiva é uma situação que ela tem que ser aprovada, a tabela proposta pelo diretor, apresentada, elaborada por ele, a partir de discussões internas da diretoria. Aí fazemos uma portaria para aprovar a tabela apresentada pelo diretor financeiro. E para aprovar a tabela, de uma forma geral, para passar a ter validade, aí tem que ser na Assembleia, como está no Estatuto. Ok? A aprovação é do documento apresentado... Presidente Lincoln, deixa eu tentar ser mais claro. A aprovação que está colocada no artigo 1º é da aprovação da diretoria do documento apresentado e elaborado pelo diretor financeiro. Para a portaria ter validade, ela precisa da aprovação da Assembleia. Se a Assembleia não aprovar da forma que está colocada, ela passa a não ter validade. E aí teríamos que voltar à discussão e elaborar uma nova proposta. Tá, só mais uma observação final. Tem uma data aí, 31/12/2022, e subentende que isso é uma regra válida só para esse ano, é isso? Essa tabela de taxa, todo ano, professor Lincoln, ela é elaborada pelo diretor financeiro e colocada para apresentar na Assembleia. Mário, presidente Mário, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, presidente Fernando. Esse cálculo de desconto foi em cima de quê? De um salário mínimo para 700. Foi em cima de quê? Esse desconto, para saber se está válido, se não está. Foi em cima de quê? Eu não sei. Gostaria que esclarecesse. Obrigado. Presidente Fernando, a diretoria se reuniu e considerou alguns valores para dar o desconto e não simplesmente colocar o salário mínimo, né? Atendendo aí uma necessidade da própria gestão, assim como entendendo o momento, destacamos esse valor de R$700. Não foi muito claro, não, mas a minha pergunta, vou recapitular, reformular, desculpa. Esse desconto de um salário para 700, esse desconto especificamente foi em cima de quê? Qual é a porcentagem? Em cima de quê isso? Não é só resolvemos, mas eu acho que em cima de alguma tabela. Foi em cima... Não teve em cima de tabela, presidente. Foi em cima da necessidade identificada pela diretoria de propor uma redução do valor da anuidade, tendo em vista que sempre foi um salário mínimo, né? Entendemos que não é o momento adequado para estabelecer um salário mínimo. Então, não teve um base de cálculo, né? Assim como no ano passado nós também propusemos a redução, foi feita agora também. Não, eu concordo com vocês 100% essa redução. Eu só queria entender acima de alguma tabela ou algum cálculo, mas tudo bem. Não foi feito em cima de tabela, não, presidente. Foi da necessidade mesmo que a diretoria identificou. Ok. Aí tivemos várias discussões internamente, né? Deveria ser mais, deveria ser menos, e aí chegamos a esse valor que eles estão propondo. Tá bom, querido? Obrigado. Se tiver alguma dúvida a mais... Certo. Muito obrigado. Mário. Alguém mais gostaria de se manifestar? Podemos votar para aprovação? Presidente. Ou não pela Assembleia? Presidente. Pois não. É o professor Edilson falando, presidente Mário. Pois não, professor Edilson. Eu gostaria só por questão de esclarecimento, para tirar uma dúvida, a Assembleia que vai ter agora em abril,
a gestão do ano passado, correto? Então essa portaria que os senhores estão colocando de R$700 pago até o final de dezembro do ano vigente, né? Então, isso, ao meu entender, é questão só para a instituição ficar pendente na próxima, na Assembleia Ordinária de 2023. Poderia esclarecer se é isso mesmo? É porque deu uma falhada, presidente Edilson, eu não consegui entender. Alô? Presidente Edilson, falhou aí o teu áudio, aí eu não consegui entender a pergunta. É o Pete que está me ligando aqui, eu estou recusando a ligação dele. Tá. Então, a minha pergunta seria o seguinte: a Assembleia que vai ter agora em abril é referente à prestação de contas do ano passado, correto? Isso, perfeito. Então, aí o que acontece? As instituições, todas estão adimplentes para participar dessa Assembleia de abril. Essa portaria que o senhor está colocando com a sua diretoria de R$700, ela está dizendo que é o ano vigente de 2022. Então, isso, ao meu entender, isso quer dizer que é em relação à instituição ficar apta a participar na Assembleia de 2023. É isso? Presidente, poderão participar da Assembleia de 23 de abril todos os clubes que atenderem o artigo 19 e sobre a anuidade, aquelas que tiverem ok com a anuidade de 2021. Tá bom? Entendi. Tá, foi bem claro para mim. Obrigado. De nada, presidente. Coloca em regime de votação, então. Presidente Mário. Pois não, presidente Lincoln. Não, porque eu perguntei sobre o salário mínimo, se pode ser vinculado, aí eu não vi a resposta se foi feita essa consulta. Presidente Lincoln, esse questionamento já foi levantado na Assembleia anterior, já não tinha nenhum óbice a vincular dessa forma. Mas, se por um acaso houver uma nova normativa sobre isso, substituímos o valor do salário mínimo vigente pelos 1.212, uma nova portaria. Tudo bem? Tá ok, tranquilo. Faz a proposta de colocar em votação de forma coletiva. Se não houver nenhuma manifestação contrária, considera-se aprovada aí a portaria 29. Obrigado a todos novamente pela confiança e vamos destacar que essa diretoria ela está sempre atenta, né, para buscar entender aí o momento que vivemos e também o lado dos nossos filiados, né? No segundo assunto aqui, eu trago... Coloca em tela, por favor, Alexandre. A portaria de número 27, que ela dispõe sobre a criação de escritório de representação, né? Como está previsto em nosso estatuto. Artigo 1º, constituir escritório de representação da Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas, CBBC, na cidade de Aracaju e João Pessoa, de acordo com o artigo 1º, parágrafo 3º do Estatuto Social, para a implantação de um processo de desconcentração das atividades no âmbito da administração central da CBBC, com o objetivo de assegurar eficácia e eficiência da gestão. Pode subir, por favor, Alexandre. Ficam instituídos os escritórios de representação da Confederação Brasileira do Basquetebol em Cadeira de Rodas, com os seguintes objetivos e competências. Escritório de representação de Aracaju, com a finalidade de gerir o departamento de marketing e comunicação da CBBC, com sede Avenida José Vicente de Almeida, número 150, quadra B, sala 15, condomínio Melício Machado, bairro de Aruana, CEP 49.560.
Pode subir, Alexandre. Escritório de representação de João Pessoa, na Paraíba, com a finalidade de gerir o departamento de eventos da CBBC, com sede à Rua Joventina, Ricardino dos Santos, número 80, bairro João Paulo II, CEP 58.076-684. Artigo 3º. Os escritórios de representação da CBBC observarão em seu regular funcionamento a disposição constante nessa portaria, no Estatuto Social da CBBC e em outro dispositivo que venha a ser estabelecido. A sede dos escritórios, artigo 4º. A sede dos escritórios de representação da CBBC, constante nos incisos 1 e 2 do artigo 2º dessa portaria, não acarretará custo de aluguel para a CBBC. Artigo 5º. O alcance da gestão dos escritórios de representação poderá ser modificado exclusivamente por ato da diretoria executiva da CBBC para uma ampliação do nível de atribuições e responsabilidade dos diretores dos escritórios de representação por meio de delegação de competência e readequação administrativa, no inciso 2. Artigo 6º. Essa portaria deverá ser referendada pela Assembleia Geral da CBBC, conforme prevê artigo 49, inciso 12 do Estatuto Social. Essa portaria, no artigo 7º, essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no sítio oficial da CBBC. Ou seja, passamos aí a referendar esses dois endereços que estão aí, né? São os endereços do segundo tesoureiro e do vice-presidente, uma vez notória a todos, né, a contribuição que eles têm dado aí no desenvolver dos trabalhos da CBBC, né? Então, o vice-presidente ele estaria representando a CBBC em Aracaju, né? E o segundo tesoureiro estaria representando a CBBC em João Pessoa, Paraíba, e sem custo de aluguel para a confederação. Se alguém tiver alguma dúvida, está aberta aí a possibilidade de tirar as dúvidas. Não havendo dúvida, coloco em regime de votação. Se não houver manifestação contrária, está referendada a portaria 27. Obrigado mais uma vez. Eu vou pedir só um favor aos que puderem, né, nesse momento, de estarem abrindo suas câmeras para que nós possamos printar a tela para levar para o registro do cartório, né? Que é uma exigência e alguns não conseguiram entrar logado. Então, os que puderem, eu peço a gentileza de estar abrindo suas câmeras para que possamos fazer o registro e enviar para o cartório. Quando tiver ok. Mário, remove o seu PIN para todos aparecerem na sala para tirar a foto. Espera aí. Agora, espera aí. Você tira por aí, Alice? Ok. Ok? Então, antes de terminar aqui, eu queria destacar, né, que há poucos dias completamos aí um ano de gestão, né, e temos muito a melhorar, né, a evoluir, né, ajustar, como temos também muito a comemorar. Mas esse assunto nós iremos trazer na próxima Assembleia do dia 23 de abril, para a qual todos já estão devidamente convidados a participarem, né? Mas destacar aqui, agradecer a confiança no trabalho que está sendo feito e reforçar o compromisso
de fazer um basquetebol em cadeira de rodas cada vez melhor, mais forte, que coloque o Brasil no seu devido lugar, merecido. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos, em nome da nossa diretoria executiva, em nome dos nossos funcionários, também prestadores de serviço. Gostaria de dar uma palavrinha, Mário. A presença. Pois não, presidente Fernando? Eu também queria me inscrever, Mário, para fazer um informe. Antes de terminar, eu gostaria de agradecer por essa nova diretoria, que está fazendo um belíssimo trabalho. Eu só quero parabenizar a toda a equipe da CBBC. Muito obrigado. Obrigado, presidente Fernando. Professor Lincoln, se inscreveu. Mário, reforçando as palavras aí do Fernando, entendo que nós temos muito que caminhar, naturalmente, eu sei da consciência que todos temos, né, inclusive essa diretoria tem, mas é importante destacar que mudanças estão acontecendo, são importantes, percebemos, estão sendo perceptíveis, né, procedimentos, né, a forma de administrar, entendo que estamos no caminho certo. Nesse sentido, eu só queria deixar uma informação e divulgar a toda a Assembleia, aproveitando uma Assembleia Geral, que no Conselho Deliberativo nós temos feito as nossas reuniões. Quem quiser entrar lá na aba do Conselho, está lá no site. Inclusive, outra coisa a se destacar é o site da Confederação hoje, que tem uma agilidade de informações, muitas informações que estão sendo colocadas, que é de importância não só para cumprimento de legislação, mas para, de fato, dar transparência para a gestão e para todos que possam acompanhar e queiram acompanhar. Mas é só para deixar registrado que, da formação inicial eleita do Conselho Deliberativo, nós tivemos a solicitação de afastamento definitivo da professora Patrícia, que era representante dos classificadores, e conforme está determinado pelo entendimento do Departamento Jurídico da Confederação, nós já fizemos um convite à professora Sônia, estamos só esperando uma resposta dela, que foi a pessoa que foi votada, né, também no processo de eleição, é uma suplente, para que ela reassuma, provavelmente tomará posse em seguida agora, né, assim que possível, caso ela entenda que vai fazer essa representação, vai ter possibilidade de representar os classificadores, e caso não, nós teremos que proceder uma nova eleição, se houver necessidade e a professora Sônia não tiver essa disponibilidade. Mas, de qualquer forma, o Conselho tem trabalhado, e só para que todos tenham ciência dessa alteração que está para acontecer dentro do Conselho. Já aconteceu, na verdade, com a saída da professora Patrícia, por motivos pessoais ela pediu afastamento definitivo, e estamos aguardando só formalizar essa questão da participação da professora Sônia Ribeiro, né? Assim que ela nos responder, estaremos notificando, provavelmente através do site da Confederação. Era isso, presidente. Eu agradeço a oportunidade de dar esse informe do Conselho Deliberativo. Obrigado, presidente Lincoln. Obrigado, presidente Fernando, pelas palavras, reforçando aí o compromisso de estar sempre ao lado do nosso filiado. Um bom dia a todos. Nos vemos aí em breve, né? 23 de abril, estão todos convidados e vamos... E a nossa diretoria, né, Alexandre? Vamos tentar entender aí essa ferramenta do Zoom, o que está acontecendo, para que possamos não ter os mesmos problemas que tivemos, né, nessa Assembleia de hoje. Já nos desculpamos mais uma vez com quem não pôde acompanhar aqui da sala. Abraço a todos e um bom dia aí para vocês que nos acompanham também no YouTube, né? Um bom dia para todos. Bom dia, um abraço a todos. Ótimo dia. Presidente. Bom dia. Fim de semana. De ano de 2022 para todos os dirigentes e os clubes. Bom dia. Ótimo final de semana para todos. Até a próxima.